Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez aqui estamos para tratar de temas do novo Código de Processo Civil. Hoje o tema em especial será a estrutura do Sistema Brasileiro de Precedentes. Pois bem, muito se tem falado neste novo Código sobre o Sistema Brasileiro de Precedentes. Temos alguns alertas a fazer aqui e ainda assim algumas ponderações. Primeiramente, o sistema de precedentes ele foi planejado para funcionar bem em um sistema de common law. Veja-se que no sistema americano e inglês, a estrutura de um precedente é algo muito comum. E ele se caracteriza quando, por exemplo, uma situação fática decidida tempos atrás repete-se novamente no futuro, aplicando-se então, naquele caso, a mesma decisão já obtida anteriormente. Todavia, no Brasil, nós veremos que não é bem assim. O sistema de precedentes à brasileira, como alguns preferem chamar, ou o sistema brasileiro de precedentes, ele é bastante distinto, ele é particular, porque na verdade acaba valorizando não só o caso para a formação do precedente, mas inclusive o próprio direito e a uniformização de jurisprudência, elementos distintos e ainda assim características próprias do nosso país. Muito bem, onde é que nós encontramos essa estrutura de precedentes no novo Código de Processo Civil, no nosso sistema? Vejamos o artigo 926. Acompanhe, por favor, comigo. E diz o seguinte, o dispositivo. Os tribunais devem... Vamos parar por aqui um segundinho. Quando falo de os tribunais, eu não estou, portanto, fechando a porta do sistema de precedentes brasileiro ao Supremo STJ, mas aos tribunais em geral, né? Então, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência. Vamos parar um pouquinho aqui. Veja-se que o 926, na verdade, ele tem uma finalidade só: fazer com que a jurisprudência brasileira seja mantida uniforme. E os tribunais, então, é que realizem esse movimento de uniformização, para evitar, por exemplo, que um mesmo ministro tenha 2 ou 3 posições distintas sobre o mesmo tema. E é algo que realmente é muito complicado. A STJ, 10 posições distintas sobre o mesmo tema, né? Veja-se que esse sistema de precedência brasileira busca, portanto, uniformizar a jurisprudência dos tribunais, como um dever desses tribunais. Mas vamos seguir à frente. E o dispositivo complementa: e mantê-la estável, íntegra e coerente. Portanto, aqui a ideia é exatamente essa: uniformizar a jurisprudência dos tribunais e mantê-las efetivamente coerentes. Esse é o grande ponto. Agora veja que trago aqui um acórdão bastante importante, um precedente importante, que fala um pouquinho sobre isso. Veja-se, o STF e o STJ como cortes de interpretação de precedentes, esse é o ponto central da questão. Veja, ainda observando essas duas cortes como eventuais cortes de interpretação e de precedentes, a partir do momento em que esses tribunais dão determinada interpretação à questão de direito, por exemplo, constitui grave infidelidade ao direito deixá-la de lado na aplicação dos casos concretos que recaem em âmbito de aplicação. E aqui foi uma decisão do STJ em UHC número 274/806 de São Paulo, né? Então veja-se que aqui a estrutura do próprio STJ já vem indicando isso, o dever de obediência aos seus próprios precedentes no sistema brasileiro. Muito bem, eu quero fazer só um comentário aqui para depois seguir no restante. É muito importante destacar que num sistema de precedentes verdadeiro, teremos sempre o distinguish e a overruling, né, ou overruling. Qual que é a estrutura aqui? O distinguish é o sistema de distinção, porque pode ser que o meu caso não se aplique ao precedente. E se não for caso de aplicação do precedente, eu tenho o dever de anunciar aos julgadores a necessidade de distinção. E estes julgadores, então, nos tribunais, é quem farão a distinção do caso concreto ao do precedente supostamente existente. E o sistema de overruling, na verdade, é o sistema de revisão de precedentes, que é aquele que autoriza que o precedente seja revisto quando efetivamente necessário. Até porque um precedente não pode, por exemplo, ter força de valer pelo resto de uma vida, ou por toda a eternidade, até porque a temática de determinado precedente pode ser simplesmente superada por determinada sociedade. E se isso vier a acontecer, assim se deve dar aqui no sistema brasileiro. Vamos ver como é que essas situações elas vão efetivamente se dar. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º
do próprio artigo 926 do novo Código, eles falam da edição de súmulas, portanto, né, que na forma estabelecida pelo regimento interno dos tribunais, estes tribunais eles editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência, então dominante. Novamente, aqui a ideia é de uniformizar, tanto quanto possível, a jurisprudência desses tribunais. Agora, quais são os precedentes, então, para o sistema brasileiro? Portanto, diferentes do precedente original. Eles estão descritos aqui no artigo 927, e eu os convido a rapidamente observar. Olha só. Os juízes e tribunais observarão. Né? Então, veja que aqui nós temos um dever relativo, aqui, ligado aos juízes e aos tribunais. O que eles devem observar, então? As decisões em controle de constitucionalidade, que são, portanto, aqui emanados pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira modalidade precedente à brasileira. Segundo, súmula vinculante. Terceiro, o incidente de assunção de competência ou a resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivo. Quarto, as súmulas, portanto, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E quinto, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então veja-se que no nosso sistema de precedentes brasileiro, esses são os precedentes, enquanto que no sistema originário, com certeza, não seria essa a estrutura. Ainda assim, é o que temos. Só para deixar aqui também a notícia, o sistema de overruling na estrutura dos precedentes no Brasil, na verdade, vão estar ali estruturadas, previstas a partir do parágrafo 2º. Parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º vão falar da estrutura de modificação do precedente brasileiro e vão, portanto, tentar concretizar o overruling. Da mesma forma que o distinguish ele pode efetivamente ser aplicado. Por fim, ao se decidir determinada questão que envolva o precedente, observando a estrutura do artigo 927, parágrafo 1º, é dever dos julgadores, dos tribunais, a fundamentação para justificar a aplicação e a criação de eventual precedente. Novamente afirmo com muita tranquilidade que não temos um sistema de precedente puro, temos um sistema brasileiro de precedentes próprios que tem como única finalidade uniformizar a jurisprudência e realmente reduzir o grandioso número de processos que temos hoje no nosso país. Um grande abraço do professor Renan Tamay, bons estudos e até breve.